Pousamos num pequeno espaço devastado. As bombas do garimpo estão ali, a poucos metros. E os garimpeiros também. Eles não se intimidam com a presença da Força Aérea. A prioridade é a ajuda humanitária, não o enfrentamento. E há muita gente precisando de ajuda. Em meio à operação para acabar com o garimpo ilegal nas terras Yanomami, as autoridades federais e estaduais se veem diante de um novo problema. O que fazer com os milhares de garimpeiros que estão sendo retirados dos territórios? Ao mesmo tempo em que eles devem ser processados e ter máquinas destruídas, muitos estão fugindo para outras áreas de exploração, onde há o risco de novos problemas. O processo de retirada dos garimpeiros ilegais da região começou com o fechamento do espaço aéreo da reserva indígena na semana passada. A ação já provocou a fuga de milhares de garimpeiros. Agora o governo vai iniciar uma nova etapa. Especialistas alertam que alguns garimpeiros podem invadir áreas onde já há povos isolados, levando consigo, além do maquinário pesado, doenças para as quais os indígenas não têm proteção. Há relatos de que muitos estão seguindo para áreas onde conflitos com populações locais, como no Pará, já são realidade. Indígenas do povo Kayapó afirmam que 9 garimpeiros estão detidos dentro da terra indígena Baú, no sudoeste do Pará, depois de uma tentativa de reativar um garimpo ilegal dentro dessa terra. Até o momento, o governo federal tem evitado o confronto com os garimpeiros, mas não descarta ações mais contundentes caso o cenário se agrave. Por outro lado, o governador de Roraima, Antônio Denário, está sendo criticado por declarações vistas como um apoio à mineração no estado. O governador Antônio Denário disse durante a entrevista que a situação de desnutrição não é apenas enfrentada aqui no estado, esse problema não é específico de Roraima, e defendeu que os indígenas se aculturem. Uma fala que não foi bem aceita pelo Conselho Indígena de Roraima, o CIR, que repudiou, inclusive, esse pronunciamento do governador, disse que, ao colocar que os indígenas precisam de se aculturar para não parecer mais bicho, o governador acaba praticando um crime e avança mais um passo na direção da discriminação e também do genocídio de povos indígenas. O Ao Ponto dessa segunda-feira traz um relato sobre a operação para retirar garimpeiros de terras Yanomami e sobre os altos riscos envolvidos no trabalho. Nesse episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com o repórter Eduardo Gonçalves, da sucursal de Brasília, e com Juliana de Paula Batista, advogada do Instituto Socioambiental. O Ao Ponto de 13 de fevereiro começa agora. Vem com a gente! Eduardo Gonçalves, hoje qual é a principal linha de ação das autoridades federais para retirar os garimpeiros das terras Yanomami? Hoje a principal linha de ação das autoridades é o que eles chamam de operação de estrangulamento logístico, que é uma operação que consiste, que o foco é muito mais em você interromper o crime que está acontecendo ali e focar na infraestrutura e não tanto nas pessoas envolvidas. E é isso que está sendo feito, né? Essa que é a determinação que foi passada para a Polícia Federal, pro IBAMA, para a FUNAI, para as Forças Armadas que estão participando dessa operação que eles chamam de retomada, né, do território Yanomami. Essa ação consiste principalmente em duas coisas. A primeira, que foi uma medida tomada na semana retrasada, que era fechar o espaço aéreo, porque como é uma área muito, muito isolada, uma área muito remota, você só consegue ter acesso a ela principalmente por helicópteros. Então, você fechando o espaço aéreo, você impede ali a chegada de alimentos, de insumo, de combustível para essas áreas de garimpo. E aí a outra barreira seria nos rios, né? E aí a gente viu na semana o IBAMA e a FUNAI montando bases ali no rio. A principal delas é ali no rio Uraiquera, que é justamente uma espécie de blitz ali, que não deixam passar nenhum barco com mantimento, com combustível para os garimpos. E aí
os garimpeiros sem alimento, sem combustível para operar as máquinas deles, eles acabam meio que saindo por livre e espontânea vontade, né? Assim, eles acabam se vendo ali forçados a se retirar da reserva indígena. Eduardo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e outras autoridades do governo federal, elas vêm enfatizando que a estratégia de não confronto, ao mesmo tempo que eles destroem maquinária pesada, inclusive, como disse o IBAMA, destruíram um helicóptero avaliado em 3 milhões de dólares. Mas as autoridades estão preparadas para um eventual enfrentamento se ele precisar acontecer? A área que a gente tem ali, a gente não tem ainda os dados, o balanço de quanto do efetivo está sendo mobilizado para a região, né? O que a gente sabe é que já tem, por exemplo, mais de 100 homens da Força Nacional, mais de 100 homens ali das Forças Armadas atuando, um efetivo grande ali da Polícia Federal que foi mobilizado para lá, e tem também aquele grupo especializado em pesquisação do IBAMA, que eles chamam de JEF, que é um grupo operacional do IBAMA, que eles têm até fuzil, enfim, que são super bem equipados. Eles, assim, todo esse pessoal, todo esse efetivo já tem uma experiência em campo ali, em casos de conflito, sabe, em caso de confronto. Mas o planejamento, o plano mesmo é evitar todo tipo de confronto. E quando você chega na prática ali para acompanhar essas ações, você vê isso, que por exemplo, quando o IBAMA ou a APF já chega na área de garimpo, geralmente os maquinários já foram abandonados, entendeu? Os garimpeiros geralmente fogem já para o meio da mata, e a ordem não é perseguir ali, ir atrás deles, até porque é uma situação ali meio perigosa. Por isso que essa ação é mais focada justamente na infraestrutura do garimpo, né? Em queimar helicóptero, aeronave, embarcação, dragas. A operação, junto com a Polícia Federal, começou na madrugada. Já houve destruição de balsas e até agora 31 foram apreendidas. Áudios alertando sobre a operação circularam em grupos de garimpeiros. Nova Olinda para baixo, Nova Olinda até Otário, não tem lugar no chão nem na terra, só é eles que tá dando. Agora, Eduardo, você está dizendo, né, que o foco é a logística, mas a gente está vendo muitos garimpeiros simplesmente fugindo, né? Por barco, por via aérea, enfim, apesar de estarem ali dentro numa situação ilegal, já que o garimpo na terra indígena é ilegal. Essas pessoas estão sendo pelo menos fichadas ou cadastradas, quer dizer, podem ser de fato processadas e responder por algum crime? Quando eles encontram alguns garimpeiros, a ordem é você fichar e fazer ali não é uma coisa oficial, né, um depoimento e tal, mas você conversa ali com os garimpeiros e pergunta quem que era o dono desses equipamentos, quem que te trazia para cá, quem que financiava, para quem que era vendido esses minérios. Então você tem todo esse trabalho de investigação ali que você colhe na hora da ação, e que isso está sendo encaminhado para os inquéritos que já foram, alguns já foram instaurados, outros ainda vão ser instaurados. E sim, as pessoas que estão ali estão de forma irregular, elas podem responder pelos seguintes crimes. Tem associação criminosa, que é até o que tem maior potencial ali ofensivo. Tem o crime ambiental, que seria por extração de minério sem licença ambiental. E tem o crime que seria o crime meio do garimpo irregular mesmo, que é a usurpação de bens da União. Que enfim, a Constituição entende que tudo que é embaixo do subsolo pertence à União. Então seria como se fosse um roubo desse bem da União. Esses são os crimes pelos quais esses garimpeiros podem responder. À medida que eles vão sendo investigados e que a investigação avança, a investigação pode chegar a outros crimes, por exemplo, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal. Isso geralmente, quem é enquadrado nisso é geralmente quem são esses donos dos garimpos, quem são justamente esses financiadores, né? E não a mão de obra ali. O que a gente tem até ouvido de relatos é que os verdadeiros barões ali do garimpo ilegal de Roraima, eles já fugiram logo no primeiro momento ali, pegaram
o avião, o helicóptero, enfim, e quem ficou e que está nessa retirada, nessa fuga ali lenta, é justamente essas pessoas que têm menos condições, enfim, que não tiveram como sair por outros meios. O interessante é, essas pessoas chegaram de lá por meio de barcos e helicópteros que foram financiados por alguém. Tanto que agora elas estão apelando para conseguir sair, porque elas não conseguem dinheiro para conseguir sair por helicóptero, por barco, enfim, que foi a forma como elas chegaram. Porque tinha alguém ali financiando, né? A gente até viu relatos de pessoas, de garimpeiros reclamando que o voo custaria tantos gramas de ouro além do que, a mais do que era normalmente. Mas eu queria falar de outro ponto agora, Eduardo. É uma operação grande, em uma área muito extensa e com uma rede de rios que provavelmente muitas pessoas que não conhecem a região amazônica não têm ideia de como seja o emaranhado de rios. A quantidade de pessoas trabalhando em campo é considerada adequada ou já se fala na necessidade de reforços? O que a gente tem ouvido é que eles estão mandando reforços gradativamente, né? A reserva indígena Yanomami é a maior do país e ela pega boa parte do território de Roraima e uma parte do território do Amazonas. É quase como... É similar ao tamanho do estado de Pernambuco. Então, você imagina fazer uma varredura inteira num estado como Pernambuco. Enfim, essa dificuldade logística, até de, por exemplo, prender os garimpeiros que estão ali em flagrante, justamente se deve a isso. Imagina que você não tem barcos, helicópteros suficientes para levar agentes, as autoridades até lá. Imagina ter esses equipamentos para trazer milhares de garimpeiros presos, enfim. Então tem toda essa problemática. E ainda tem um... só ia fazer um adendo. Ainda tem um adendo de que o povo Yanomami ali, que são divididos em várias comunidades, tem algumas aldeias que são mais isoladas, que não têm contato com os não indígenas, né? E aí tem esse risco ali permanente de ter um conflito, justamente dos garimpeiros estarem fugindo pela floresta, podem encontrar com alguns desses indígenas e terem conflitos. Então tem toda essa preocupação ali para não aumentar, enfim, para que essa crise humanitária não vire uma outra crise humanitária, uma crise ainda maior, sabe? Pois é, falando desse aspecto da crise humanitária, o governador de Roraima, Antônio Denário, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez declarações em defesa do garimpo, né? Ele disse que os garimpeiros são vítimas, pediu que o governo federal ajude os garimpeiros a saírem da terra Yanomami, chegou a propor, inclusive, a ideia de se criar cooperativas para que eles continuem exercendo o garimpo, mas fora da terra indígena, a criação de algum tipo de auxílio. Essa relação do governo federal com as autoridades locais em Roraima, nessa desconexão, isso pode atrapalhar de alguma forma a operação como um todo? Sim, isso pode atrapalhar, até porque são duas visões de mundo completamente diferentes. O governador de Roraima sempre foi um defensor, né, da atividade garimpeira no estado. Ele costuma dizer que é uma atividade que existe há muitos anos na região, e ali toda a política de Roraima, ela apoia, né, a atividade. Ele até dá uns dados que eu acho que refletem um pouco a realidade, que ele fala que tem 50 mil famílias que vivem do garimpo no estado, e se você olhar, o estado inteiro tem a população do estado de Roraima é de 500 mil pessoas. Então, sim, realmente o garimpo movimenta a economia local. Só que aí tem um problema que todos os garimpos de Roraima, tudo que a gente vê de garimpo, todos são irregulares. Não existe nenhum garimpo regular no estado de Roraima. Até porque é uma área que é cheia de áreas de preservação, que a terra indígena ocupa boa parte dessa área,
Enfim, e aí a gente entra num dilema grande, né? Até no contexto até de hoje, ao mesmo tempo que a PF estava deflagrando essa operação na reserva Yanomami, teve uma outra operação que foi deflagrada ali na capital de Roraima, para apurar um esquema de lavagem de dinheiro por meio de ouro, por meio de garimpo de ouro, né? A Polícia Federal está nas ruas neste momento para cumprir 8 mandados de busca em Roraima e Pernambuco, numa investigação contra a lavagem de dinheiro da venda de ouro ilegal. Esquema que teria movimentado 64 milhões de reais em pouco mais de 2 anos. E um dos alvos dessa operação foi a irmã do governador. A Wanda Garcia foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Ela está sendo investigada na operação. Pelo que a gente conversou com a Polícia Federal, ainda não tem nenhum indício que atinja o governador, mas mostra como essa atividade ali ela está completamente ligada à política ali de Roraima. Eduardo Gonçalves, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, gente. Juliana de Paula Batista, a gente está vendo a operação do governo federal para forçar a saída dos garimpeiros ilegais do território Yanomami já desde o começo do ano, mas essa é uma ação com riscos, né? Especialmente para outras terras indígenas, né? Olha, essa é uma ação que ela precisa de um bom planejamento, porque ela é um risco para as outras terras indígenas, ela tem um risco em si, né? A gente tem notícias de que os garimpeiros estão aliados com organizações criminosas, com pessoas que podem eventualmente estar armadas, né? Então, existe um risco, e existe um risco também deles migrarem para outras terras indígenas, próximas ou até mesmo em outros estados, né? Agora, Roraima também é lar de uma série de povos isolados, né? E estudos recentes mostram que houve um salto na devastação em alguns territórios onde vivem essas populações. Existe o risco também de que os garimpeiros possam entrar nesses territórios, e quais seriam as consequências disso, né? Os riscos para essas populações isoladas? Não, as populações isoladas estão dentro da terra indígena Yanomami, né? A terra indígena Yanomami é uma terra que tem registro de indígenas isolados. O ouvinte, que talvez não tenha tanta familiaridade com esse tema, indígenas isolados são grupos que não têm nenhum tipo de contato com a sociedade nacional, nem com outros povos indígenas, né? Por isso que eles se chamam grupos isolados. Não é porque eles estão só geograficamente isolados, mas porque existe realmente um não contato com a sociedade. E eventual contato de garimpeiros com esses povos é algo extremamente perigoso, porque como eles vivem isolados, né, eles não têm contato com a cidade, nem com outras pessoas, eles não têm o que a gente chama de memória imunológica, né, a grosso modo, resistência para doenças comuns que a gente tem na cidade, como, né, gripe, viroses. Então, essas doenças, os garimpeiros tendo contato com esses povos, eles podem eventualmente contaminar os indígenas com qualquer doença que para a gente costuma ser comum, e isso ser mortal para todo o grupo, né? A gente tem registros de povos que, em menos de 72 horas, morreram de gripe. Os representantes da Univá já avistaram malocas dos índios Corubo, que são um povo isolado. As moradias estão em locais diferentes do que costumavam ocupar. Um sinal de que a presença de estranhos tem pressionado esses povos. Há relatos, inclusive, de garimpeiros seguindo para áreas distantes das terras Yanomami, inclusive para o Pará, para outros estados, né, onde há constantes tensões entre garimpeiros e comunidades indígenas, conflitos agrários. Há o risco de que esse êxodo provoque ainda mais violência? Olha, eu não tenho nenhum dado certo sobre essas migrações. O que eu tenho escutado é que esses garimpeiros ainda estão saindo das áreas, então não se sabe ainda ao certo qual é o destino deles, mas esse é um risco que o governo federal, que está planejando operações de comando e controle, precisa ter no horizonte,
porque se isso começar a acontecer, é necessário que se tenha uma resposta rápida e operações rápidas para que essas pessoas sejam retiradas de outras terras indígenas, se, né, eventualmente elas de fato migrarem para essas áreas. A gente está falando de vários riscos, tanto para possíveis novos conflitos em áreas já conflagradas, riscos à população indígena nessa mesma região. Existe uma forma adequada de lidar com tantos riscos iminentes que estão ligados à saída desses garimpeiros que estão ilegalmente em territórios Yanomami? Olha, é preciso uma boa articulação interinstitucional entre os vários órgãos do governo federal, inclusive com o governo estadual, para conseguir identificar esses riscos e criar mecanismos de responder a cada um deles. Então, por exemplo, os garimpeiros estão começando a sair, é necessário ter um controle social que vá minimamente fazer um cadastro dessas pessoas. Quem elas são? Quem levou elas para lá? Elas têm família na cidade? Como que elas chegaram até Roraima? Como que elas entraram dentro da terra indígena? Quem pagava essas pessoas, né? Para que também se tenha um diagnóstico de quem é essa população e quais são as políticas públicas mais adequadas para ela. Não basta ter um programa de transferência de renda emergencial, como alguns estão defendendo. É preciso que se pense políticas a curto e médio prazo que vá também gerar empregabilidade e renda. É preciso também que o governo busque responsabilizar as pessoas que tiveram envolvidos em estupros de meninas e mulheres, em fornecimento de armas, em envolvimento com crime organizado, em aliciamento de jovens Yanomami, né? A gente tem que ter em mente que inocente dentro dessa terra indígena são os indígenas. Os garimpeiros entraram ali de livre e espontânea vontade, sabendo que estavam indo praticar uma atividade ilegal e ilícita. Eles são peça-chave, inclusive, nessa investigação, né, Juliana? Porque por mais que esses que ficaram lá sejam possivelmente explorados pelo crime organizado, né, por quem financia o garimpo, a partir deles parte uma linha de investigação para se chegar até essas pessoas, né? Muita gente tem questionado, inclusive, isso. Mas eles estão saindo, não estão sendo presos, né? Não está acontecendo nada, estão conseguindo ir embora. Claro que tem toda uma dificuldade logística de deter milhares de pessoas, mas essa investigação é importante que aconteça, né? Com certeza. Eu acho que ninguém imagina que vão prender 20 mil garimpeiros, mas é preciso responsabilizar, sim, né, as pessoas que estão envolvidas em toda a cadeia criminosa, tanto os que estão ali desempenhando as atividades ilícitas, e existe uma população que, por exemplo, tem registro de garimpeiros que estavam trabalhando em condição análoga à escravidão, mas a gente tem que ter em mente que essa é a minoria da minoria da minoria. A grande maioria estava ali em uma atividade ilícita e ilegal. E aí é preciso, sim, responsabilizá-los, mas também ter uma linha de inteligência e de investigação muito relevante nesse momento, que consiga identificar quem paga, né, quem financia essas atividades, quem se beneficia e também quem são os grandes compradores desse ouro ilegal, porque alguém está pagando, alguém está mantendo essa estrutura e outras pessoas também estão se beneficiando desse ouro extraído ilegalmente. E a gente também, por último, né, sobre essa pergunta, tem que ter em mente que o garimpeiro de hoje não é aquele garimpeiro mítico que, né, colonizou o estado de Minas Gerais há 500 anos atrás. São pessoas que estão envolvidas com organizações criminosas, que dispõem de uma estrutura logística milionária, não são pessoas pobres, né? É estrutura de helicóptero, de avião, de barco, de muitas toneladas de comida e de combustível para alimentar esses garimpos. Então, a gente também tem que ter em mente que esse garimpo que opera hoje na terra indígena Yanomami, ele não conta com aquele garimpeiro pobrezinho com uma bateia na mão. Em apenas 3 anos, de 2019 a 2021, essa organização, entre empresas e pessoas físicas, movimentou uma soma surpreendente em dinheiro. A movimentação bancária desse grupo chegou em torno de 16 bilhões de reais.
bilhões mesmo, com B. Exatamente. São pessoas que estão envolvidas com o narcotráfico, com o tráfico de armas, com organizações criminosas que já dominam grandes capitais no país. Então, é realmente uma situação que envolve muitas delicadezas que precisarão ser bem pensadas e planejadas e combatidas a nível de governo federal. Aí já pensando nesse combate, jogando um pouco para frente, como deveria ser essa ação para impedir que, no futuro, os garimpeiros mais uma vez invadam terras indígenas, mais uma vez provoquem esse genocídio que muitos especialistas dizem que se trata de um genocídio. A gente até gravou aqui um episódio sobre isso no Ao Ponto, que provoquem esses estragos, danos humanos, morte de tantas pessoas em áreas semelhantes e que também já estão no radar do garimpo ilegal. Como evitar cenários parecidos no futuro? Olha, a primeira coisa, a gente precisa ter órgãos ambientais que consigam fazer a fiscalização ambiental com efetividade. Esses órgãos, eles foram desmontados nos últimos anos do governo e eles precisam, de fato, ser reestruturados, ter estrutura logística e financeira para fazer esse combate. A gente teve muitos problemas nos últimos anos com o apoio do Exército, que é o órgão que tem a maior estrutura logística hoje para fazer a operação de selva. Eu acho que não dá mais para contar só com o Exército, né? É preciso que os órgãos ambientais eles consigam ter esses recursos e essa autonomia para planejar essas operações. E é preciso que o governo estabeleça mecanismos de resposta rápida. Então, começou a ter uma reinvasão, já é preciso ter medidas de combate, fechar o espaço aéreo, como foi feito agora, cortar o fornecimento de internet para que essas pessoas não consigam rearticular essas redes criminosas rapidamente, ter fiscalização da venda de combustível aéreo em Roraima, ter fiscalização nas pistas de pouso que tem no entorno da terra indígena, porque muitos desses aviões estão comprando o combustível aéreo, que é algo que deveria ter uma venda controlada e fiscalizada, e saindo desses aeródromos irregulares no entorno da terra indígena. Então, é preciso que várias agências comecem a funcionar, desde a Anatel, determinando para as empresas que elas cortem fornecimento de internet dentro da terra indígena, até a Agência Nacional do Petróleo fazendo o controle dessa venda de combustível, né? A Força Aérea Brasileira tendo essa responsabilidade com esse bloqueio do espaço aéreo em momentos cruciais, como esse agora da extrusão de garimpeiros, para impedir, imagina, era mais de 20 voos ilegais por dia numa terra indígena em área de fronteira para abastecimento de garimpo. Como que nunca foi feita nenhuma providência sobre isso? Né? Não tinha nenhum tipo de controle para onde esses aviões estavam voando, o que eles estavam carregando. E a Força Aérea dizia que essa não é uma área de controle aéreo restrito. Bem, mas devido ao nível de ilegalidade, deveria passar a ser, né? Como passou a ser agora com a declaração de emergência. Então, são uma série de medidas que elas precisam ter essas terras precisam ter uma fiscalização de curto, de médio e de longo prazo, tanto para a retirada total dos garimpeiros que estão lá, como para que se consiga manter um território de legalidade na terra indígena Yanomami. Não dá mais para aquela terra ser uma terra de ninguém, dominada por garimpeiro, por narcotraficante, por organizações criminosas. Isso é uma coisa completamente absurda, né, de ser acompanhada agora em pleno ano de 2023. Juliana de Paula Batista, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Juliana. Um abraço. Imagina, pessoal. Obrigada a vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de Luan Oliveira. Até mais. Até mais.